Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal de O Tempo no YouTube. Eu sou Letícia Fontes, editora adjunta de política, e hoje o nosso convidado aqui do Café com Política é o deputado estadual Lucas Lasmar. Deputado, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo espaço para a gente poder falar sobre os grandes problemas da saúde do estado de Minas Gerais provocado pelo governador Zema. Deputado, primeiro eu queria começar falando, alguns meses atrás o senhor começou a articular ali uma CPI para poder apurar irregularidades na administração dos hospitais da CEMIG. Quantas assinaturas o senhor de fato conseguiu? Quantas faltam? Qual que tem sido a dificuldade para instalar essa CPI? Até o momento nós conseguimos 18 assinaturas para a abertura da CPI para a gente investigar tudo que está acontecendo dentro da rede FEMIG. Desde o início do fechamento do Hospital Maria Amélia Lins, que trouxe uma sobrecarga imensa dentro do João 23, na verdade é um colapso. Eu vejo que é uma economia burra que o governo está fazendo e está impactando na vida de muitas pessoas, principalmente na parte ortopédica, que é um grande gargalo da região metropolitana, e o João 23 é uma referência para o estado todo, então a gente quer apurar isso. Falta de profissionais, com concurso público vigente e o governo não chama, falta de insumos dentro dos hospitais. O exemplo do João 23 tem uma média de 30% a 35% de cancelamento de cirurgias. Você imaginar que você vai planejar um mês de cirurgias, você cancelar em torno de 35%. Isso foi apresentado pelo próprio Estado em audiência pública que nós realizamos para debater sobre esse colapso. O governo quer mudar o foco do João 23. O João 23 é urgência e emergência. Eles fecharam o Hospital Maria Amélia Lins, pegaram as cirurgias eletivas e querem colocar dentro do João 23. Hoje o João 23 está trabalhando em torno de 120% da sua capacidade máxima. Então é inaceitável nós permitirmos que o governo feche um hospital que é de forma eletiva, e a gente vê relatos dos próprios médicos que não conseguem operar eletivas dentro do João 23, onde tem momentos que o bloco cirúrgico do João 23 só opera cirurgias eletivas, deixando em espera cirurgias de emergência. Então, eu fui secretário municipal de saúde, eu não consegui enxergar qual é a estratégia do governo referente a esses grandes hospitais da região metropolitana, que é administrado pelo Estado através da rede FEMIG. Hospital João 23, João Paulo II, que fecharam 16 leitos de UTI pediátrico, e nós sabemos que isso é um gargalo imenso para todo o estado de Minas Gerais, e colocaram agora esses leitos dentro do João 23. Nós vamos fazer uma visita técnica através da Assembleia Legislativa para a gente verificar se isso é real ou não, porque muitas das coisas que o governo fala não são reais, eles só querem criar a opinião pública a favor deles. E são quantas assinaturas o senhor já conseguiu para poder instalar essa CPI? E queria já aproveitar, eu sei que o senhor ainda não conseguiu o número de assinaturas suficientes para poder instaurar. Se o senhor acredita que o time ali, às vésperas de uma eleição, isso pode pesar para a instalação ali de uma CPI? São necessárias 27 assinaturas. Eu tenho trabalhado com os deputados da base do governo para que eles possam assinar. Eu falo que é um tema que não tem bandeira política. Saúde não tem isso. Esquerda, direita, PL ou PT. Nós temos que focar no que está acontecendo lá. Nós temos pessoas saindo sequeladas do João 23. E o pior é por não fazer a cirurgia no momento correto. Com esses cancelamentos, cirurgias, nós levamos a TV Assembleia dentro do João 23, nós identificamos várias pessoas, mais de 20 pessoas aguardando cirurgia há mais de 10 dias com fratura exposta na perna, dentro do corredor do João 23. O Estado está normalizando tratar o paciente em corredor. Isso é inadmissível. Eu não sei se você teve ciência sobre a entrevista que o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, fez à TV Globo. Ele falou que não houve planejamento para o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins. A alegação deles é que quebrou um aparelho e tomaram a decisão de fechar um hospital de 63 leitos. Então, a gente não consegue realmente enxergar a responsabilidade das decisões. Eles querem aproveitar qualquer justificativa, mesmo que seja pífio, para avançar no projeto do governo de diminuir o Estado. Ele pode fazer os cortes aonde ele achar necessário, mas não em saúde pública. Nós não podemos economizar. A gente vê profissionais adoecendo dentro do João 23, protestos, paralisações, com mais de 70% de adesão em algumas paralisações pelos enfermeiros, técnicos. Realmente, se o Estado não estruturar o João 23, as consequências serão mensuradas através de vidas, infelizmente. E aí, todos esses dados
de pessoas que morreram lá por infecções, por falta de cirurgias no momento correto. A boa prática da medicina tem que fazer cirurgia no momento correto. Nós temos dados para a gente apurar e municiar essa CPI. Eu tenho certeza que se nós abrirmos essa CPI, muitas pessoas vão sair presas por essa negligência que o Estado está fazendo em relação à saúde pública. Deputado, eu vou insistir. São quantas assinaturas você tem hoje e por que essa dificuldade de não conseguir? Tem algum trabalho ali do governo, ali orientação da base do governo? Qual que é a dificuldade? Para abrirmos a CPI, nós precisamos de 27 assinaturas. Temos 18 assinaturas e o governo está jogando pesado para que os deputados da base não assinem essa CPI. Eles não querem que nós apuremos esses fatos. E com a CPI nós temos autonomia para buscar muitos dados, visitar de mais perto todos esses problemas reais. A gente tem um poder de polícia muito maior, mas o governo está jogando pesado para que isso não aconteça. Você acha que o time ali, com proximidade de 2026, o governo atuando ali para não deixar a oposição ter um palanque, isso pesa? O time talvez não foi o melhor? Olha, eu acredito que ano que vem a gente pode tentar conseguir essas assinaturas, mas a minha esperança é que a gente ainda consiga esse ano, e eu espero que os deputados tenham responsabilidade, porque cada pessoa que está saindo sequelada ou até mesmo morta dentro desse hospital, por decisões erradas do governador Zema, que está passando pano no secretário de Estado de Saúde. A gente viu uma pesquisa onde 50% da população mineira não valida a saúde do estado de Minas Gerais. Tem problemas graves. Então eu acredito que eles tenham esse dever moral da gente poder apurar isso. Se eles não devem, então por que eles estão tentando barrar essas assinaturas para que a gente possa apurar? Deputado, continuando ali na questão ali dos hospitais da FHEMIG, a oposição ainda mantém ali uma postura de obstrução em relação ali ao governo Zema terceirizar a gestão desses hospitais. O que a oposição quer para parar de obstruir esses projetos? Olha, nós queremos sentar para negociar e o governo não quer negociar. Por exemplo, nós apresentamos várias emendas que trazem transparência no projeto de lei. Por exemplo, o governo não quer mais fazer compra com processo licitatório. Ele quer fazer processos análogos à licitação. O que quer? Pegar 3 orçamentos e comprar do fornecedor que eles querem. A gente viu até a entrevista no Flow do próprio governador Zema falando que, olha, a licitação é um dos maiores problemas dos políticos. E é muito mais fácil direcionar as compras para empresas parceiras, conhecidas, com credibilidade. E nós sabemos que o governo vai fazer isso. Ele quer utilizar a rede FHEMIG para beneficiar os empresários que financiam suas campanhas. Nós estamos falando de 200 milhões só de compra de insumos por ano dentro da rede FHEMIG. O governador quer colocar a mão nisso e vira uma máquina política imensa. Não quer mais concurso público, quer fazer contratações por CLT ou empresas jurídicas para pagar mais caro para fazer o mesmo serviço, sendo que o Estado poderia sentar com a Assembleia, vamos rever os salários dos médicos anestesistas que estão faltando, dos médicos ortopedistas, quais são os problemas. Ele não faz isso. Ele quer simplesmente privatizar, vender e ficar livre de todas essas estatais, de hospitais que eles acham que não dão lucro para o Estado. Nós temos que lembrar, nós estamos falando dos maiores hospitais do Estado de Minas Gerais. Por exemplo, na parte de ortopedia, se a gente terceirizar para os hospitais filantrópicos ou OS, eles vão fazer somente o que eles recebem. Só que se a gente não tiver um lugar estratégico, onde o Estado pode colocar muitos recursos para a gente poder desafogar todos esses problemas ortopédicos do Estado todo, nós não vamos conseguir resolver os problemas. E aí o Estado fala, olha, isso não é minha responsabilidade. Se sobreviver ou morrer, infelizmente para o Estado parece que não é mais a prioridade deles. E nós vamos estar lá para que a gente possa corrigir isso. E qual que seria o melhor modelo ali para poder melhorar esse serviço de saúde? O governo ali defende que esse modelo ali social, SSA, é uma justificativa ali para evitar burocracias, né? Que muitas vezes a administração fica engessada ali e atrasa a prestação de serviço. Qual que seria o melhor modelo então? Bom, é botar os cargos comissionados que estão dentro da FHEMIG para trabalhar. A FHEMIG sempre funcionou com processos de licitação, tem um concurso público vigente que eles que não chamam e falam que não tem mão de obra. Então, uma incoerência. Para quem estuda a fundo, o governo é mentiroso, está falando mentira para tentar criar essa ideia de eficiência. O que o governador Zema fez para o estado de Minas Gerais para falar que colocou Minas nos trilhos? Ele não fez nada. Ele simplesmente não pagou a dívida. Hoje ele é o maior protagonista da dívida do estado com a União, aumentou em 51%. E diz com todo
o sentimento dele de bom gestor na imprensa de que resolveu os problemas do Estado. Mas nós que estamos lá na Assembleia pegando os números, ele não fez nada. Ele colocou o Estado no ponto morto e deixou o carro ir. Então, nós queremos a responsabilidade. Se aprovarmos o Propag, no governo Zema, ele ainda vai pagar 6, 7, 8 bilhões por ano. Os próximos governadores vão pagar 12, 13. É R$1 bilhão que serão pagos por mês para abatimento da dívida. Então, essa vai ser a herança que o Zema fez. Ele não conseguiu terminar os hospitais regionais. Os hospitais regionais que estão em obras são dinheiro da Vale. Aquele desastre de Mariana. Então, é um governo realmente que não tem nada de entrega. O exemplo que a gente vê, o vice-governador Matheus Simões, ele fica rodando o Estado para inaugurar a obra de emenda parlamentar de deputado. Não tem entrega. Então, a gente fica muito preocupado com o que eles estão fazendo dentro da rede FEMIG. Principalmente o secretário de Estado de Saúde, que é funcionário efetivo da FEMIG e está destruindo a FEMIG. Ele tem, hoje, um grande benefício à frente da Secretaria de Estado de Saúde. Os secretários de saúde anteriores da gestão do Zema tinham 4 bilhões de orçamento. Ele tem 12. Não conseguiu terminar um hospital regional. Já afirmou que não tem dinheiro para custear os hospitais regionais. Foi para a imprensa falar que não planejou o fechamento do Hospital Maria Amélia Lins. E aí falou, quebrou o aparelho, tá bom, nós vamos fechar o hospital. Agora estão fechando 16 leitos de UTI pediátrico do Hospital João Paulo II com a mesma narrativazinha. Olha, nós só vamos reformar aqui, depois a gente volta. E nós já sabemos qual que é a estratégia. É desmontar o João Paulo II como desmontou o Hospital Maria Amélia Lins. E as consequências estão mostrando para eles. Então, eu gostaria de sugerir o governador Zema, o secretário de Estado de Saúde, parar de ficar viajando em jatinho, porque a gente sabe que visita o interior é de jatinho. Vai lá para o corredor do João 23, vocês fecharam hospitais e estão pessoas morrendo lá dentro. É isso que a gente precisa verem a consequência do ato de vocês. Tomar decisão dentro de um gabinete com ar-condicionado é muito fácil. Então, o que eu gostaria é realmente que tenha responsabilidade. Desde diminuir, a gente precisa aumentar, estruturar e colocar mais profissionais, médicos, enfermeiros e técnicos para salvar vidas. O senhor mencionou ali o Propag, né, que está em tramitação ali na Assembleia. Primeiro eu queria perguntar como que o senhor tem visto a tramitação, né, desse projeto na Assembleia e se o senhor acredita que o governo federal deveria ali ser mais ágil na avaliação ali das empresas, né, para dar um resultado sobre qual seria o valor das empresas que Minas ofereceu para a União e se tem interesse em realmente essas empresas, se o governo federal deveria dar um prazo maior. Bom, é importante a gente destacar a responsabilidade do nosso presidente da Assembleia, Tadeu Martins, nessa grande discussão sobre a dívida do Estado. A Assembleia foi o grande protagonista, liderado pelo Tadeu, para solucionar o problema da dívida. Antes o governo estava defendendo o regime de recuperação fiscal, que chegaria num patamar de 22 bilhões anos de pagamento da dívida. Esse Estado ia ficar insolvente novamente. E agora a gente tem o Propag, através do senador Rodrigo Pacheco, que foi um grande líder nacional para resolver esse problema do Pacto Federativo, não só de Minas, mas ele criou essa roupagem para beneficiar Minas Gerais. Eu vejo nesse sentido, pela grande liderança que ele tem. E agora a gente está falando aí na discussão sobre a questão dos plebiscitos. Hoje é o grande gargalo do Propag na Assembleia esse. O governador quer retirar a possibilidade do plebiscito, da população decidir o futuro das estatais, CEMIG, Copasa, Codemig, Prodente, enfim, outros. O que eu vejo é o seguinte, o governo quer que a gente assine um cheque em branco para eles. Olha, nós queremos vender tudo. Depois a gente vê qual que é a avaliação que o BNDES vai fazer para a gente fazer os abatimentos. Mas da forma como eles querem que nós aprovamos, esse dinheiro pode ser gastado de formas erradas e até mesmo como se fosse um trampolim político para o Zema. Exemplo, ele tentou as escolas cívico-militares, quem quer bancar isso? Se ele não consegue dar reajuste, não consegue pagar o piso dos professores do Estado. Então, eles utilizariam isso para fazer toda a movimentação política para salvar a eleição de presidente do Zema, que a gente vai trabalhar para que ele não seja eleito. Mas o governo está tendo dificuldade de avançar essa pauta da retirada do plebiscito. Eu ia perguntar isso. O senhor acha que não tem clima para poder votação nessa questão do referendo? Não, né? Eles não estão conseguindo tirar da CCJ, contrariando a palavra do vice-governador, que fala que tinha maioria absoluta na Assembleia. E agora, nós queremos essa responsabilidade de votar algo que seja para solucionar a dívida e não para diminuir o Estado por si só, para atender a pauta do governador Zema.
Mas o senhor acha que tem que ter o governo federal tem que adiar esse prazo? Qual que é a avaliação do senhor? Sim, o presidente da Assembleia foi em Brasília semana passada fazer a boa política do diálogo e não da divisão que o governador Zema está fazendo, para buscar esse adiamento do prazo de adesão, para que a gente possa saber quais são os valores dessas estatais. O exemplo da Codemig, que na minha visão vale em torno de 30 a 35 bilhões de reais. Isso resolveria a entrada de 20% para a gente conseguir a redução de juros que está no Propag. Então, eu vejo que nós temos uma possibilidade de fazer uma decisão saudável, mesmo que seja ano que vem, mas com essa sensibilidade do governo federal em prorrogar. Porque nós vamos falar assim, tá bom, vamos vender tudo. Copasa, CEMIG, Codemig, enfim, houveram outros projetos que trazem benefício financeiro para que a gente possa abater na dívida. E aí vamos chegar lá e falar assim, nós entregamos 70 bilhões para o governo para abatimento da dívida. Ele vai usar só 35% para abater na dívida? O senhor defende, né, que talvez o governo federal adie esse prazo, Sim. Mas o senhor acha também que o governo federal poderia ser um pouco mais ágil nessa avaliação, ou o senhor avalia que não tem como? Olha, eu acredito que sim, mas nós sabemos do tamanho, por exemplo, da CEMIG. A CEMIG está nos 853 municípios do estado. Se eu não me engano, alguns ainda não estão, se eu não me engano é a ENGE, mas você avaliar imóveis, ativos, tecnologia, toda a estrutura da CEMIG não deve ser fácil. O exemplo da Codemig, nós temos que saber como está a questão das minas. Hoje o Tribunal de Contas está tentando apurar aí um desvio, se eu não me engano, de quase 10 bilhões de reais dessas operações de exploração do nióbio. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande por um prazo muito curto para essa avaliação. Mas se eles conseguirem avaliar, seria muito mais fácil nós, deputados, tomarmos uma decisão. Deputados todos que defendem o Estado. Eu acho que é o primeiro passo que nós temos que defender. O Estado, um bom serviço para a população e não uma pauta privatista de um governo que não conseguiu entregar quase nada para o nosso Estado. O senhor avalia que se não houver essa adesão de Minas ao Propag, isso poderia ser considerado também uma derrota ali da oposição? Porque a oposição foi quem defendeu, apresentou inclusive esse projeto ali do Propag. Se não houver essa adesão, poderia ser considerado ali uma derrota? Olha, nós temos que achar um caminho que seja saudável para o Estado de Minas Gerais. O Propag chegou na Assembleia através do trabalho da oposição, junto com o presidente Tadeu Martins Leite, do senador Rodrigo Pacheco. Mas nós não podemos deixar que o Estado entre em insolvência novamente. Então, nós vamos tentar achar um caminho que seja quais são as avaliações de cada imóvel, ações que deem a garantia de que tudo que será vendido será apenas utilizado para abatimento da dívida, mas nós não iremos ser irresponsáveis por questões políticas ou partidárias, colocar o Estado em segundo plano. Deputado, falando um pouco sobre 2026, né, a Rede teve uma eleição nacional, né, que teve ali fraturas dentro do partido, né, entre os grupos da Marina Silva e da Heloísa Helena. Como fazer para poder pacificar o partido depois de um pleito como esse? Bom, eu falo que dentro do partido tem a própria democracia, né, onde tem os seus próprios membros que decidem o futuro. Eu apoiei, né, o Paulo Lamarque como presidente nacional. Eu tenho certeza que ele é um grande líder que vai conseguir fazer com que nosso partido tenha mais de 6 deputados federais para que a gente possa, 6 a 7 para quebrar a cláusula de barreira, para que a gente possa fazer o partido crescer. E eu vejo que nós temos que agora unir forças. Nós sabemos que agora essa cláusula de barreira tem tirado muitos partidos da disputa, né, nacional, porque sem fundo eleitoral e sem fundo partidário, muitos políticos não conseguem sobreviver, porque muitos não são milionários ou filhos de bilionários. Então, nós precisamos crescer o partido. Por exemplo, que o próprio Paulo Lamarque quer trazer o Calil para Eu ia perguntar justamente isso. Como que você acha que a Rede tem que se posicionar em relação a 2026? A gente vê que a Rede muitas vezes fica ali como um satélite em relação ao PT, vai ali junto com o PT. Se a Rede tem que ter um nome próprio? Olha, pelo menos ao Senado. Eu defendo muito um grande nome para Minas Gerais, senador Rodrigo Pacheco. Hoje a política precisa de pessoas que façam construções saudáveis, do diálogo, um plano de Estado. E não pessoas que querem simplesmente dividir, continuar essa divisão que só atrapalha o nosso país e o nosso Estado.
não tem como prosperar na guerra. Nós temos que achar um caminho para a gente achar um ponto saudável. E pessoas que tenham neurônios, né? A gente vê algumas entrevistas do governador Zema, assim, são lamentáveis. E coloca Minas Gerais, assim, numa situação vergonhosa no país. Onde nós já fomos berços de grandes líderes, a gente precisa de pessoas que tenham esse plano de Estado. O exemplo que foi o próprio Propag. Foi uma movimentação nacional para resolver um grande problema. Então, eu vejo que o Rodrigo Pacheco é o melhor nome para o estado de Minas Gerais. O nome do Calil, o senhor mencionou que o Paulo Lamaque, né, que é o porta-voz da rede, tem tentado trazer esse nome. Como o senhor vê o nome do Calil? Sim, ele é um grande nome, um grande político, ele é polêmico, né, muitas pessoas gostam disso, mas eu já tenho, no meu caso como deputado estadual, o meu compromisso, né, com o senador Rodrigo Pacheco, mas eu falo que eu acredito que Minas Gerais vai ser definida no segundo turno, então eu acredito que deva ter uma unificação no primeiro. Caso isso não aconteça, a unificação tem que acontecer no segundo turno para que a gente possa colocar pessoas realmente que entendem do Estado, que entendem de políticas públicas e não fique só na rede social fazendo cobranças ou até mesmo incitando ações ilegais no Estado. O senhor acredita que a rede teria que ter um nome ali, pelo menos para o Senado? Olha, o que eu ouvi nas últimas reuniões seria o nome da Áurea Carolina, pelo PSOL, que ela gostaria de ser candidata a Senado. Então, a federação com o PSOL continua? Eu acredito que ela vai continuar assim. Então, eu acredito que seja esses posicionamentos. A gente não sabe ainda se o convite que o Lamaque fez para o Calil vai concretizar, então não teria como eu antecipar uma candidatura do próprio Calil, mas eu espero que a gente... Mas seria o Senado, ali na avaliação do senhor, seria melhor o Calil para o Senado, na rede? Seria uma excelente oportunidade, por nós termos duas vagas. Ele fala que é governo de Minas, eu pergunto ao Senado se o que a rede tem para oferecer para ele seria o Senado? Não, o convite do Paulo Lamaque para que ele seja o candidato a governo, né? Deputado, já caminhando para o final, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão o governador Romeu Zema inaugurou, né, recentemente uma fábrica, né, de soros, e a gente estava conversando, o senhor tem bastante críticas, né, que ainda não voltou a funcionar. Eu queria mencionar isso e uma denúncia que o senhor também fez recentemente sobre vacinas, né, que estão deixando ali de ser produzidas pela FUNED. Queria que o senhor explicasse isso para a gente. Bom, eu fico... muito triste de ver a situação política do nosso estado. Um governador que vai lá na FUNED, junto com a sua tropa, secretário de Estado de Saúde, vice-governador, faz um discurso lindo de que ia inaugurar uma nova fábrica da FUNED em março. Até hoje a fábrica não está funcionando. E qual é a justificativa? Por falta de plasma que a própria FUNED produz na fazenda em Contagem. Então, assim, é um governo sem planejamento nenhum. Ele quer simplesmente ir para a rede social fazer um discurso. Eu vi hoje um vídeo do governador Zema falando sobre o nome bíblico e que ele estaria próximo a essa pessoa porque ele reconstruiu o Estado. Ele não reconstruiu nada, ele simplesmente não pagou a dívida. Foi salvo pelo dinheiro da Vale. Então, assim, é um nível intelectual, político tão fraco que assusta quem realmente quer ter entregas. Por exemplo, o governo assinou um contrato para a produção da vacina da meningite em 2021 ou 2022, agora quer cancelar porque apareceu um fato novo no contrato que teria que ter um investimento de R$1 bilhão. Quem que vai produzir essa vacina para o país? Então, assim, é um governo que está completamente perdido e sempre vai para a rede social fazer um discurso bonito. E as pessoas acreditam, por quê? Porque o salário está sendo pago em dia, mas não sabem o que é por trás disso. E as consequências vão acontecer no futuro. Então, a gente pede realmente responsabilidade do governo em relação a esses temas. A FUNED é uma referência nacional e agora ela pode sucumbir a cada dia mais com essa restrição de contrato. Falam que não podem contratar pessoas. Se a gente contratar 100 pessoas na FUNED, ou 200 pessoas, o impacto disso na folha de pagamento seria tão irrisório que não impactaria na lei de responsabilidade fiscal. Então, é um governo que não quer produzir nada, é só de justificativa. Olha, coloquei a folha em dia, faço uma grande gestão, mas eu não consigo entregar políticas públicas. Para quem não está nos ouvindo, assistindo, você está precisando de uma cirurgia ortopédica, de prótese,
com um familiar precisando fazer uma cirurgia cardíaca e não consegue, é porque o Estado está diminuindo os seus leitos e dos hospitais que são o grande pilar da saúde pública do Estado. Então, eu fico muito triste e a população precisa enxergar isso, que o discurso não alimenta, não cuida. Nós precisamos cuidar melhor dos nossos profissionais de saúde do Estado de Minas Gerais, que estão principalmente na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, onde houve um aumento de 35% de afastamentos por problemas psiquiátricos. Por quê? O Estado tem um relatório muito bonitinho, olha, nós melhoramos aqui, melhoramos para cá, mas na realidade nós estamos trazendo um grande problema na saúde pública para também os pacientes. Eu falei em uma entrevista, o governador Zema criou uma fábrica de sequelados para o INSS, que é o João 23. Não é culpa dos profissionais, é culpa a grande demanda que eles estão colocando lá dentro, que o hospital não se comporta mais. Eles já estão trabalhando em 120% da capacidade, agora vão colocar mais demandas do João Paulo II. Infelizmente, essas pessoas estão saindo com sequelas irreversíveis que estão indo para o INSS encostar. Eu ia perguntar justamente isso, né? Porque o aumento da demanda ali no João 23 tem por conta do João Paulo II e tem essa proposta também do novo complexo hospitalar ali na Gameleira. Como que o senhor vê esse projeto? Pois é, mas é o governo do discurso. A obra só vai iniciar em 2026. Ele já está tomando decisões de fechar agora leitos para criar uma facilidade para fechar depois. Então, é uma incoerência, é um discurso tão bonito que quem não pesquisa, não procura saber, acredita nessas propostas. Eu espero que o hospital saia. Eu tenho certeza que ele vai ser muito importante, mas nós temos que ter responsabilidade no presente, né? Nós temos que cuidar dessas pessoas. Teve um caso de uma moça que está com Elizarov na perna, aquela grade, há mais de 4 meses, já acima do prazo de retirada dessa peça, e não consegue retirar. E aí o médico alega que não consegue marcar a cirurgia eletiva dela dentro do João 23, devido ao alto nível de urgência. E aí quando eles suspendem as urgências e colocam as eletivas, a gente vê a imprensa, familiares chamando a polícia, pessoas até morrendo, porque não tiveram a cirurgia de urgência no momento correto. O leito do João 23 ele tem que ser cuidado para alta complexidade e não média e baixa. Então, só uma última pergunta, deputado. O senhor fez uma denúncia da FUNED parar ali de produzir vacina, né, para meningite. Qual que é a justificativa? Eles alegam que chegaram num momento que o governo precisa fazer um investimento de quase de 1 bilhão de reais e o governo não tem esse recurso para dar continuidade no contrato, né, de transferência de tecnologia. Porque no final do contrato, a tecnologia já ficaria para a FUNED para ela produzir a vacina. Então, com essa suspensão agora, tudo que foi feito antes, os treinamentos, os investimentos pelo governo do estado, tudo se perdeu. Então a gente vê que houve prejuízos também nessa rescisão de contrato unilateral. O presidente da FUNED, Etier, oficiou o ministro Padilha, se eu não me engano, há uns 10 dias atrás, sobre essa situação. Nós recebemos a denúncia dos servidores. Então a gente vê um prejuízo imenso e nós vamos mensurar isso agora através de uma audiência pública, pedidos de informação com fundamento de lei de acesso à informação, para a gente apurar os danos e a gente denunciar no Tribunal de Contas. Eu ia falar isso, além da audiência, se alguma medida jurídica que a oposição pretende fazer. Sim, o governador Zema colocou uma pessoa totalmente despreparada, que não conhece nada de ciência, não conhece nada de saúde, que é o Felipe Etier, dentro da FUNED, e as consequências estão aí. Vão entregar uma FUNED muito menor do que pegaram. E com muito dinheiro em caixa. Então, isso que me entristece. Gestão se faz, mostra a competência de uma pessoa, quando não tem muito dinheiro. Agora, quando tem muito dinheiro, é fácil administrar. E eles não estão conseguindo administrar com dinheiro. Então, é um governo realmente falácias. Deputado, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Sempre muito bem-vindo também voltar outras vezes. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas você acompanha esses e outros conteúdos aqui no portal tempo.com.br e mais tarde também no Tempo News. Até mais.